Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo, né? Mas antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, já vamos pedindo vocês que vão deixando o seu joinha, que assistam os vídeos anteriores também para conseguir acompanhar o nosso raciocínio de mais um estudo do Livro dos Espíritos com o auxílio do Filosofia Espírita. A pergunta que vamos estudar hoje é a pergunta de número 91. O Luiz vai ler para a gente. Vamos ver o que os espíritos têm a dizer e comentar um pouquinho sobre. Bora lá! Nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, segunda parte, que é o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Forma e ubiquidade dos espíritos é o subitem dentro do primeiro capítulo, que é o capítulo dos espíritos. Questão 91. A matéria constitui obstáculo aos espíritos? E aí a resposta é não. Eles penetram em tudo: o ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então aqui, conforme os espíritos responderam para Kardec, não existe para o espírito nenhum obstáculo. Para ele tudo é acessível. Mas de antemão, a gente pode concluir ou entender que, até pelo que a gente estuda, né, João, dentro de vários livros que a gente lê, que a gente tem a oportunidade de estudar, e sobretudo a gente vê isso também nas obras de André Luiz. A gente sempre menciona aqui, né, porque é uma obra muito grande, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Xavier, em que essa obra do André, ela é repleta de exemplos que demonstram para a gente, que nos levam a ter esse entendimento. Então, quando os espíritos falam aqui que não existe um obstáculo material para os espíritos, eles estão mencionando os espíritos que já adquiriram uma certa condição evolutiva. Os espíritos menos evoluídos, para eles a matéria é sim um obstáculo, né, João? O que você tem para falar para a gente aí também? A matéria acaba sendo um obstáculo, né, que nós mesmos colocamos. Não é um obstáculo imposto pela espiritualidade, mas a gente, em vez de utilizarmos a matéria da forma mais produtiva, né, para a nossa evolução e para a evolução do planeta como um todo, a gente acaba se apegando em situações impostas também pela matéria, mas somente no prazer, né? Então, é algo que atrapalha a nossa evolução e que impede que a gente possa acessar certas virtudes e acessar a pluralidade das coisas que o espírito é capaz de fazer. Então, esse apego que a gente vai construindo ao longo da nossa encarnação, quando a gente não tem essa vigilância, quando a gente não tem esse estudo diário, né, sobre a doutrina, é o que faz com que a gente não consiga acessar esse tipo de situação. Porque quando a gente desencarna, se a gente viveu toda a nossa encarnação envolto sempre de egoísmo, preso nessa situação de tudo que envolve a matéria, acaba que esse desligamento da matéria ele é dificultado, né, Gi? O orgulho e a vaidade, né, que são defeitos muito presentes, né, na gente, ele se potencializa, né, com esse apego à matéria, com esses desejos, né, que o mundo material nos proporciona, né? Mas aqui no Filosofia, né, ele deixa bem claro, né, que o espírito primitivo ele tem muito esses obstáculos, né, mas o espírito puro não, né? Então, se a gente está apegado, se a gente ainda está um pouco na forma primitiva, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, Miramês, né, traz aqui para a gente, no Filosofia, que o espírito puro ele tem menos obstáculos. Então, como os espíritos responderam ali para a gente, o espírito ele pode acessar, penetrar, né? Penetrar em qualquer tipo de matéria, mas isso são espíritos puros, né? Então cada espírito aí ele está num nível e dependendo desse nível ele vai ter mais obstáculos ou menos obstáculos.
Mas e aí? Se eu tô num nível que eu tô cheia de obstáculos, o que eu posso fazer para a gente melhorar? O que eu posso fazer para diminuir esses obstáculos como espírito? O que você acha, Luiz? Eu acho que a gente precisa, sempre passa pelo autoconhecimento. Acho que é o primeiro ponto, o autoconhecimento, né? Porque quando eu passo a me conhecer um pouco mais, eu começo a perceber aquelas dificuldades que eu ainda tenho. E essas dificuldades que eu ainda tenho é que me prendem muitas vezes à matéria. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem o vício do cigarro, né, e eu consumo muito cigarro diariamente, quando eu desencarnar, eu continuarei com a necessidade de fumar. Ou seja, eu tenho esse apego a esse tipo de vício, que é um prejuízo que eu causo a mim mesmo, né? E a gente sabe que faz mal para a saúde, então eu ficarei apegado àquela necessidade. Eu vou sentir falta, porque quando a gente desencarna, a gente não transforma. A gente chega do outro lado, na dimensão espiritual, exatamente como a gente saiu daqui. Então, se eu saio uma pessoa com um determinado vício, né, e aqui no exemplo eu falei do cigarro, eu vou chegar do lado de lá com esse mesmo vício, eu vou sentir falta, porque meu organismo ele está muito ligado, a minha mente vai estar ligada ainda à necessidade do cigarro. Então, eu me conhecendo e entendendo como que esse processo funciona, eu vou entender que isso me faz mal, e me fazendo mal enquanto eu estou encarnado, esse mal que eu criei para mim mesmo, eu levo para o outro lado da vida, para a dimensão espiritual. Então, através desse autoconhecimento, eu começo a me esforçar, ainda aqui nessa encarnação, para me livrar dessas questões que me prendem na matéria. Né? Porque quando a gente fala de matéria, a gente só pensa nessas questões muito de posse, né? Mas não é só isso. É a matéria dentro das nossas viciações, das nossas limitações. Então a gente precisa se esforçar cada vez mais para nos livrarmos disso. Aí a gente já está começando um primeiro passo para que depois que voltarmos à dimensão espiritual, a gente não tenha tantos limites. E uma coisa interessante também que cabe para a gente pensar é que não só existem essas vicissitudes também físicas de vícios que a gente tem em relação a substâncias químicas, em relação a alimentos, em relação a essas coisas, como também existem muitos vícios que a gente tem em relação a vícios morais mesmo, que podem acabar nos prendendo muito a matéria, que nem mais pra frente no Filosofia vai ter uma passagem relacionada à obsessão em si. Mas vamos pegar uma pessoa extremamente preconceituosa, então que tem uma grande quantidade de ódio em relação a uma pessoa específica. Essa pessoa estando ou não encarnada, você acha que essa pessoa que ainda está muito presa, não necessariamente à matéria, mas a uma ideia negativa em si, ela ia conseguir ser desprendida o suficiente para conseguir se movimentar livremente como espírito para qualquer lugar? Você acha que essa pessoa ia conseguir, envolta em tanta energia negativa, conseguir ter mesmo essa liberdade após o desencarne? E não só isso, como também a gente, pegando um pouquinho a situação que eu fiz da matéria, muitas vezes a gente nem precisa de pensar assim numa pessoa ser apegada a uma matéria porque é um multimilionário que tem milhões, bilhões de reais, de dólares, e que sempre está ganhando mais e mais dinheiro à custa de explorar as pessoas, crescer o seu monopólio, crescer a sua empresa, que já está num ponto que não tem mais nada que essa pessoa pode fazer com esse dinheiro. Essa pessoa não vai conseguir aproveitar esse dinheiro. Esse dinheiro não está mais gerando bons frutos, porque as pessoas que estão trabalhando nessa empresa, elas não estão vivendo em boas condições, porque elas estão sendo exploradas, estão tendo que trabalhar por tempo demais, ou então ganhando um salário mínimo, miserável, que não é suficiente nem para suprir essas necessidades. Então faz com que elas tenham que buscar mais trabalhos por fora desse,
ou então que às vezes tem que sobreviver em condições mínimas por causa disso, e os produtos que essa empresa produz também não são de qualidade tão boa assim. Mas a gente não precisa nem de pensar nesse exemplo mais absurdo assim, mas por fora da nossa... Né? Mais extremo, fora da nossa vivência. A gente pega, por exemplo, uma pessoa que às vezes não ganha tanto assim, tipo, ganha, sei lá, menos de 10 mil ainda, vamos pegar menos de 10 mil para essa faixa mais abrangente. Mas ela vive com outras pessoas, e essa pessoa, ela tem dinheiro, às vezes, para suprir as necessidades de todas essas pessoas, e até pagar por um pouco de lazer, e ao invés disso, essa pessoa fica infinitamente acumulando recursos, e aí compra vários, sei lá, computadores, ou então, sei lá, carros, aí que ela está sempre trocando de carro todo ano, que é algo que é relativamente supérfluo, e acaba prejudicando a vivência dessa própria família em prol de uma luxúria, de um luxo que não era necessário. Você acha que uma pessoa que vive nessas condições seria desapegada o suficiente da matéria após o desencarne para conseguir se movimentar livremente? Ou ela ia se manter presa àquelas coisas que tinha após o desencarne, sofrendo inclusive por causa disso? Que o maior problema, inclusive, desse apego é que ele gera sofrimento não só para a pessoa que é apegada, como também para as pessoas ao redor. Que assim, não existe nenhum problema em você gostar das suas coisas, em você querer preservar elas. Mas é sempre bom a gente refletir no quanto que esse amor pelo material, o quanto que ele está sendo positivo ou se ele já está entrando num movimento negativo. Porque assim, é bom você querer ter uma pequena economia para você poder se manter, resolver alguma emergência que aconteça. É bom você conseguir proporcionar um certo conforto para você e para as pessoas que estão ao seu redor. E assim, não é algo completamente condenável você ter alguns bens materiais que você tenha um certo amor. Mas esse apego que você tem, esse certo amor que você tem pelos seus bens, essas certas economias que você tem feito, elas estão sendo ainda num nível que está realmente sendo bom, está sendo saudável, você está conseguindo aproveitar das suas coisas, ou você está simplesmente acumulando coisas que você não precisa, ou então gastando com coisas que você não precisa? Assim, nunca vai existir uma verdade absoluta nesse assunto, né? É uma reflexão. Mas né? é uma reflexão que sempre cabe a gente fazer. Porque muitas vezes a gente vai ter coisas que a gente ainda precisa, coisas que a gente ainda gosta o suficiente e ainda tem alguma utilidade, e coisas que simplesmente a gente podia passar pra frente. Exato. A gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Afinal, a gente está sempre buscando um equilíbrio, né, das coisas e isso é uma delas. Eu acho que quando a gente fala dessa parte financeira no espiritismo, é deixar bem claro que se a gente está vivendo um mundo material, é para a gente sim fazer uso das coisas materiais, né? Então, não tem nada de errado você guardar um dinheiro, uma economia, porque é até o mais correto, por saúde financeira. Mas eu acho que o ponto central é sobre você está acumulando um nível extremo de você não ter com que gastar o seu dinheiro em vez de ajudar outras pessoas. Você ganha X, quantos por cento desse X você está contribuindo com a sua sociedade, com a cidade que você mora, com um irmão seu, com um irmão que não é de sangue, um irmão de caridade. Mas às vezes com a própria saúde do seu corpo mesmo, né? Exatamente. Você está utilizando esse dinheiro para acabar com essa saúde, você vai para então consumir coisas em excesso. Ou então você está deixando de contribuir para a sua própria saúde com esse dinheiro, sendo que você às vezes tem alguma deficiência, algum problema assim que você não está identificando, você não está buscando tratar assim também. Negligência com o próprio corpo. Sim. Que é até uma forma de autocídio, né? O que acontece muitas vezes, a pessoa está com uma ganância tão grande de ter que ganhar dinheiro, de trabalhar, e aí às vezes a sua saúde mental está indo embora, né? E aí você não se preocupa com isso, então você está negligenciando a sua saúde ali, o seu bem-estar. Então, sim. É um equilíbrio. Igual quando eu trouxe ali sobre assunto de multibilionário. Como você está tratando seus funcionários na sua empresa? Se você é um multibilionário, você está investindo na ciência, na descoberta de novas coisas para a sociedade? Ou você só está acumulando? Uma
produção sustentável, né? Você está investindo no bem-estar das pessoas no local da sua empresa, na qualidade dos seus produtos que vão ser consumidos pelas pessoas e que podem às vezes prejudicar a saúde delas se forem de má qualidade, dependendo do Você está valorizando seu funcionário, você está dando boas condições, você está fornecendo um produto, né, responsável, de qualidade, você está produzindo de uma forma sustentável, sem prejudicar o meio ambiente, enfim. São tantas coisas que a gente pode contribuir, né, que a gente pode melhorar. Então a gente falou dos multimilionários, mas todo mundo aí tem sua riqueza, todo mundo tem como contribuir, né? E outro ponto que eu queria trazer aqui também do Filosofia é que ele fala que a chave da liberdade está na mente, ligada à emotividade, enquanto desconhecer, ligado à emotividade. Enquanto desconhecer esse poder grandioso, sofrerá muitas consequências oriundas da ignorância. O que vocês entenderam aí dessa frase? Alguém quer refletir um pouco? Eu acho que a nossa liberdade está na nossa mente, né? De um modo geral, não só em relação a essa questão específica que nós estamos trazendo hoje. A mente é o centro de tudo, né? A mente pensante é o foco do espírito. Então eu penso que, conforme Miramês coloca no Filosofia, a nossa liberdade está na nossa mente exatamente, ficou até meio parecido, né, que eu estou fazendo trocadilho, mas não é, mas sobretudo pelo fato de que as nossas viciações, sejam elas de ordem moral ou de ordem física, elas estão na nossa mente, tudo está na nossa mente. Então nós precisamos nos libertar disso, como Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o convite é esse, é a gente conhecer, buscar o conhecimento através do estudo, né? Vendo esse vídeo, através de um livro, de um bom livro, nós estamos conhecendo e a partir desse conhecimento a gente vai libertar a nossa mente da ignorância que nos prende. Uma mente liberta é uma mente poderosa. Então esses espíritos que para eles a matéria não serve de obstáculo, é porque eles libertaram as suas mentes das imperfeições, né? Isso tudo está ligado às nossas reencarnações. Então nós viemos aí dos mundos primitivos em que nós éramos obrigados a lutar para sobreviver. Então isso vai ficando gravado no nosso psiquismo, vai ficando gravado na nossa mente. Essa luta que muitas vezes nós tivemos que travar para sobrevivermos, para termos o alimento, por exemplo. Então isso fica gravado em nós e a gente precisa se libertar disso. Então a gente só consegue se libertar disso, primeiro, quando a gente entende esse processo através do conhecimento. E aí, sobretudo, o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Porque não é qualquer doutrina, não é qualquer religião que traz esse entendimento, que tem esse entendimento, né? E não estou aqui fazendo nenhuma crítica a nenhuma religião, não é isso. Eu estou falando do que a doutrina espírita proporciona para a gente. Então, com esse entendimento, eu penso que é mais ou menos por aí, né? A gente entende que tudo está ligado à nossa mente, e aí a gente, reconhecendo e entendendo esse processo e nos observando e vendo, então eu ainda tenho essa dificuldade que eu preciso trabalhar, eu ainda tenho esse vício, eu ainda necessito, por exemplo, de uma alimentação mais pesada, né? Eu não consigo abrir mão do consumo da carne, por exemplo, né? E aí, se eu tenho essa necessidade aqui hoje, quando eu chegar do lado de lá, eu vou chegar com as mesmas necessidades. Por quê? Porque a minha mente está presa a isso. Então, através do conhecimento, eu liberto a minha mente. Libertando ela, eu me liberto automaticamente das minhas dificuldades. Exatamente.
E aqui no Filosofia eu achei interessante, fala assim, que para o espírito primitivo quase tudo serve de obstáculo, mas embaixo destaca que o espírito superior aprendeu a dominar. Porque a gente tem e devemos ter, né, os espíritos superiores como exemplo, mas principalmente o exemplo na luta, no trabalho, no estudo. Porque para chegar lá, com certeza, esse foi uma das etapas, né, que tiveram que percorrer até chegar lá. Então, envolve o estudo, envolve as provações, né, que a gente tem diariamente. É importante a gente lembrar sempre disso, que é tudo por mérito, né? Então, que a gente tem o nosso mérito em continuar trabalhando e buscando. Também aqui no finalzinho do texto do Filosofia da questão de hoje, traz aqui um pouquinho, o Luiz já falou sobre essa libertação, né, do espírito da matéria. Porque a matéria ela dá para nos auxiliar, mas acaba que a gente se prende na matéria, então quando a gente vai desencarnar, a gente ainda está preso na matéria, não existe milagre, né? Assim. Então o desligamento ele é feito aos poucos, mas se a gente, enquanto estamos percorrendo a nossa caminhada aqui na Terra, já buscarmos nos desligarmos dessa matéria, utilizarmos ela apenas para auxiliar, já facilita bastante o nosso trabalho, né? Exatamente, a matéria é um instrumento, né? Então ela é necessária, como o Antônio falou, não é que a gente não pode, né, gostar ou cuidar, né? Tanto que a doutrina também fala que a gente tem que cuidar muito bem do nosso corpo, né, que é material. Então, acho que a gente só tem que buscar esse equilíbrio e esse entendimento que o estudo traz pra gente, né? Então, enquanto a gente está estudando, a gente está debatendo, a gente está tentando compreender com as nossas questões, né, materiais aqui, né, com a nossa vivência, a gente está aprendendo um pouco mais, a gente está tendo uma compreensão melhor, a gente está mudando as nossas atitudes e melhorando um pouquinho a cada dia, né? E vocês aí, concordam com o nosso assunto de hoje, com as nossas opiniões? Deixem aqui no comentário, concordando, discordando, vocês têm liberdade para participar do nosso estudo. Esperamos que vocês continuem com a gente. Deixem joinha também, né, gente? É isso aí. E semana que vem tem mais um vídeo para vocês. Valeu! Tchau, pessoal. Obrigado.